Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, ao nosso Morning Call, que eu prometo para vocês de volta aqui no YouTube, mas eu vou tentar pelo menos uma vez por semana, um Morning Call semanal, aí toda segunda-feira, porque aí eu trago o Focus mais recente, né? Falando dele, vai ser o primeiro slide que eu vou trazer para vocês aqui, a expectativa do Banco Central, né? Do Boletim Focus, perdão, mas antes nosso disclaimer, e agora sim, vamos falar sobre PCA, de olho aqui no consenso dos analistas que compõem o boletim. Então, nós tivemos aí o IPCA sendo medido a 5,90. Tá? Então, atualmente, IPCA aí 5,90, 5,93, estava 5,82 há uma semana e a 4, 5,24. Ou seja, né, todo mundo colocando para cima, tá? O consenso é de aumento do IPCA, o que torna a Selic, aquela taxa neutra da Selic, mais esotérica ainda. Então, a gente sempre tenta pelo menos eu tenho lido e comunicado para vocês aqui que taxa neutra é de 2 a 3% acima da inflação. Hoje seria aí uma Selic a 8, uma Selic a 9, tá? Para ser nem estimulativa para a economia, então quanto negativa, nem estimulativa para a economia como está hoje, né? Negativa a taxa. Então, quanto muito contracionista, né? Muito retracionista de fato, né? Com a economia ali, fazendo um rentismo voltar a pairar no Brasil. Então nós temos aí 5,90 de PCA, o PIB deve crescer aí, lógico, de uma base fraca, né, mas deve crescer 5%, tá? O câmbio está sendo medido aqui pelo Focus, muito volátil, 5,10, e a Selic 6,50, tá? É a conjuntura da expectativa taxa de Selic. Pessoal, é importante aqui, o Banco Central sinalizou na última reunião que quer levar o preço, quer levar a Selic para essa taxa neutra. E por mais esotérica que seja, no mínimo acima da inflação. Tá? Então hoje a inflação está 5,90. Se ela persistir até agosto, a próxima reunião, pessoal, a gente vai ter mais uma pancada aí na Selic, sem dúvida nenhuma, postando para cima, tá? Então esse é o Boletim Fox, vou passar para vocês lá no canal do Telegram, tá? Uma visão rápida, macro aqui do pessoal IBGE, Bloomberg, XP, aquela coisa toda bonita, tá? Então a economia brasileira continuou a se expandir em bom ritmo ao longo de abril e maio, tá? Mesmo com o problema sanitário, certo? O enfraquecimento aí do lockdown, de restrições e tal, a gente continuou indo às ruas, continuou a movimentar a economia e nós tivemos aí o PIB em 5,2% em 2021 e 2% em 2022, ou seja, o pessoal ali da XP principalmente projeta PIB de 5,2% para 2021 e aí 2% em 2022. Então essa é mais ou menos, quanto mais crescimento nós tivermos no PIB, menor vai ser dívida em relação a ele, né? Então isso melhora o fiscal, o mercado gosta, dá uma sobrevida para um ano eleitoral que nós vamos ter no ano que vem, tá? Então, o que a XP imagina aí? 2021, perdão, 5,2 de PIB, 2021, perdão, 5,2 de PIB, 2022, 2, taxa de desemprego 13% em 2021, tá? 11% em 2022. Tá? Então, vocês também, quem gosta de dar de analista político, como é que vai estar o ambiente de 2022? Segundo a XP, com 11% de desemprego. Isso pode ferir ou não ferir as táticas políticas aí para quem for disputar o segundo turno. Muito provavelmente a gente vai ter segundo turno em 2022. Né? Então, é importante. IPCA 6,2 em 2021. Então, aí a gente pode medir um pouco a Selic também, indo para 6,50. IPCA 6,2. Não é aquela taxa neutra clássica, mas já é algo neutro, tá? Que pode ser considerado neutro, né? Empatado ali, quase zerado com a inflação. E a inflação para 2022, segundo a XP, 3,8, dá uma afrouxada. Então, se nós colocarmos aí esses 3 pontos bases, a Selic tem que ter acima da inflação para ser neutra, como consenso dos economistas. Se 2022 o IPCA vai estar a 4, vamos imaginar uma Selic a 7, a 6,5. Tá? 6,5, 7 seria uma Selic aqui para 2 anos, um projeto aí 2022, até 2022, finalzinho, até a eleição. Tá? Pode ser factível, certo? Principalmente nós tivemos câmbio baixando e commodities baixando, né? Isso ajuda bastante. Depois tem mais algumas continhas aí interessantes de macroeconomia. Vou deixar esse artigo aqui, esse recorte de artigo para vocês lá no Telegram, tá? Ações que mais se destacaram na sexta-feira, Taurus, Eletrobras e Unipar, tá? As que mais caíram, Copel, principalmente Copel 3, se não me engano, BNDES vazando, né?
Springs e Bepan. Bepan caiu 5%, Hermes Pardini também, Hash 11 caiu pra caramba e deve cair mais hoje. No semanal, quem se destacou na semana passada foi Show 3, LLD3, que eu não conheço, Alied, tá? E a Melius, tá? Foram os grandes destaques, seguido por 3R Petróleo e Ambipar. Parabéns para você que está investindo na Ambipar, né? Boa subida. No semanal, na top de baixa, fertilizantes Ehringer, comentei hoje no vídeo de manhã, vídeo da madruga, Gerdau, Springs e Eternit, tá? São as grandes baixas da semana que eu destaco aqui também. Contrato de milho caiu bastante, tá, pessoal? Bom, os outros destaques estão aqui nesse slide que eu vou passar para vocês lá no Telegram também, mas no diário semanal o mais importante, né? Nos últimos 12 meses, pessoal, a maior alta fica com a Ehringer, tá? Fertilizantes Ehringer e Eternit, seguida por Taurus. Maiores altas em 12 meses. As maiores baixas são Cogna, Betol e Agabor. Tá? Sabesp segue muito próximo ali também. Estou de olho na Sabesp. Pessoal, maiores altas de índices agora, então continua, né, um grande destaque para índice de material básico, grande destaque para o índice industrial, principalmente exportadoras, depois small caps com essas novas tecnologias, essas empresas techs que nós tivemos aqui entrantes na bolsa também foram muito bem, certo? No mensal, qual que é o principal índice? Nós estamos chegando no final do mês de junho, índice financeiro e small caps. Então, índice financeiro subiu, bolsa subiu, tá? Icom é um grande destaque que eu trago para vocês também, voltando da Hora da Graça, você Mercado Livre, você Betol, você Lojas Americanas, Via Varejo, né? Deu uma aliviada na queda que vinha desde agosto do ano passado, ou para algumas com a Magalu desde janeiro, fevereiro, tá? No semanal, índice financeiro, grande destaque. Tá? De sexta-feira, materiais básicos fechou com 1,85% de alta, foi o destaque positivo. Tá? Porém, na semana, materiais básicos foi muito mal, caiu 5%. Então, eu acho que nós devemos ter mais algum tipo de IMAT sofrendo queda, tá? E índice financeiro e um pouquinho de consumo também sofrendo alta. Tá? Seriam essa lógica que eu espero, tá, pessoal? Um pouco de realização nas commodities aí, tá? Datacom, pessoal, hoje TIM, tá? Então fiquem atentos. Quarta-feira tem Raia Drogasil e Vale, Datacom, tá? Os números estão na telinha, tudo isso eu passo para vocês lá no nosso café escrito no Telegram, certo? Data pagamento, hoje tem CPFL com 1,50, na quarta tem Energias do Brasil com R$1, aquele clássico Energias do Brasil, tá? BDRs, pessoal, hoje tem muito pagamento, né? Hoje tem várias BDRs que pagam, dentre as principais temos McDonald's, temos Nvidia, jogos, Home Depot, Home Depot é quarta, perdão. Hoje então, das principais eu acho que fica IBM, McDonald's e Nvidia, certo? FIIs que pagam amanhã, dia 22, Bari 11, temos também o JSRE, ou o LG. Pessoal, todas essas informações bonitinhas, bacanas, eu estou passando lá para vocês no Telegram. Um resumo de mercado, pessoal. S&P fechou em baixa na sexta-feira. Vamos trazer direto aqui os gráficos, mas só um overview. S&P fechou em baixa, Estados Unidos fechou em baixa na sexta-feira. Hoje, Europa, DAX negocia com alta de 0,6, Reino Unido 0,17, Ásia fechou em baixa, tanto Hong Kong como Japão principalmente com 3,29% de baixa, Hong Kong com 1% de baixa. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Xangai Composite, que eu acho interessante para a gente dar uma olhada. 0,12 de alta, neutro, tá, pessoal? Agora, indo para as commodities, tá? A gente passa para petróleo com baixa de 0,15 hoje, tá? Depois, metais, nós temos ouro subindo 0,60, prata subindo 0,22. Deixa eu ver como é que está o minério de ferro, querido minério de ferro, o TIO, certo? TIO está caindo hoje 0,22, tá? 214 dólares. Setor agrícola, café sobe, algodão sobe, quem cai é soja 1,49, trigo 1,20, açúcar 0,73 e milho 1,64. Milho caiu bastante, né? Então, o nosso setor, pessoal, agrícola, aí deve sofrer um pouco, SLC, Agro 3, sofrendo um pouco, soja 3 agora também, né? Pode sofrer um pouquinho, tá? Nesse curto prazo. Passando agora para os índices futuros, como é que tá? S&P abrindo, negociando com 1,39, tá? Nasdaq de queda, Nasdaq subindo 0,23, Dow Jones subindo 0,59, Nikkei 0,68 de queda, fechou.
Tá? E depois nós vamos para DAX negociando a 0,79 de alta. Esses são os índices futuros, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns destaques que eu trago para vocês. Primeiro, né, os porquinhos subiram em linha reta, como vocês estão vendo, e chegaram, tá, aqui em uma resistência. Tá? Então, acho que proteína de porco deve dar uma esfriada, tá, pessoal? Se vier essa esfriada junto com o dólar, com a queda, com a apreciação do real, a gente pode ter inflação murchando, tá? Isso é bom, tá? Isso é bom. Então, acho que a gente deve ter uma certa realização, uma certa calmaria nas commodities, principalmente no setor de proteína animal, tá? É o que eu vejo. Posso estar redondamente enganado, tá? Isso no curto prazo. Então, vejo aqui a precificação dos suínos entrando em uma queda tanto nessa semana como na próxima. Pessoal, beleza? O grande destaque que eu trago negativo hoje é papel e celulose. Tá? Então, papel e celulose sofrendo bastante. Tá? Gráfico aí de pulp and paper não indo muito bem. Tá? Deixa eu tirar aqui o meu zoom. Certo? Trazer para vocês o gráfico mais bonitinho. E agora sim, pessoal. Então, papel e celulose. Tá? Gapado aqui. Abriu em gap hoje. O que não necessariamente sofre Klabin diretamente, né? Mas Suzano ainda deve ter. Eu preciso fazer um vídeo da Suzano e da Klabin, né? Vou anotar aqui para fazer, vocês me pediram. Tá? Mas deve ter ali um pouquinho mais de queda, tá? Até os 497 aqui. Então fica ligado no Pulp and Paper. O que mais sobe hoje é madeira. Então, madeira, depois de uma forte queda, né? Uma forte alta, forte queda, tá maluco o mercado de commodities, pessoal. Mas eu acho que o pior já passou. Tá? Então, deve entrar numa estabilidade. Toda essa pancada não é normal. Tá? Vejam o mercado de commodities, é isso aqui, ó. Equilibrado, tá? Entre suporte e resistência. De repente, dá uma pancada dessa, temos aí 1, 2, 3 semanas de inflação. Tá? Isso é no mercado americano. E depois volta ao normal. Né? Por isso que o Fed está confiante que somente em 2023 vai tirar os estímulos. Tá? Não já. Então, voltando à normalidade. Cadê o petróleo aqui? Deixa eu pegar o petróleo também. Tá? Petróleo subindo em linha reta ainda. Tá certo que isso aqui deve forçar a nossa inflação. Então, dentro das caixinhas inflacionárias aí, a gasolina, o combustível, energia, deve ser o problema do Brasil. Energia não só petróleo, mas também nossa elétrica, né? Se não chover, tá? Petróleo está nos alvos aí bem complexos, né? Meu carro já, que é um carro popular, eu não sou um cara muito fissurado em carro, mas mesmo se eu fosse super endinheirado, não teria um carro chique, tá? Mas já chega a mais de R$ 200 fácil para encher o tanque, tá? É algo novo pro Brunão, que não gosta de carro, mas enfim, tendo que usar agora porque tá muito frio para vir de bike, tá? Então, creio que o petróleo vai chegar em um alvo final aí em 75,94, pessoal. Só que o mercado de petróleo está todo bagunçado, né? Com incerteza. Não é demanda super alta, oferta em baixa. É simplesmente incerteza de como vai ser a matriz energética para os próximos anos do mundo, né? Então há muita incerteza por hora subindo, porque a oferta tem se restringido. Então, as margens aí dos shakes têm que aumentar, já que a demanda tende a diminuir. Tá? Essa é a lei. Pessoal, vamos terminar aqui com o índice. Então, o índice chegou no nosso... Eu nem vou falar nosso alvo, porque faz tanto tempo que eu não posto café. Mas, enfim, eu tinha um alvo aqui. Esse Fibonacci é o mais importante para mim no mini índice. Tá? Então, o alvo 130 mil. Esse é o mini índice, não o Ibov. Tá? 130.815 fazem 1, 2, 3, 4 semanas que negociamos muito mal e porcamente nesse valor. Então não há volatilidade aqui para um índice que é super volátil. Tá? Então eu acredito muito nesse período aqui. Ó. Isso aqui é junho e julho do ano passado. Acredito que nós vamos repetir, pessoal. Tá? Vamos repetir aqui, ó, junho e julho do ano passado. Então a gente deve ter uma diminuição da vol, tá? Sem engatar uma tendência de baixa queda, onde eu tenho a expectativa que o suporte desse canalzinho de baixa que vier, tá? Não acho que a queda vai ser assim, tá? Não acho que a queda vai ser assim. Acho muito mais, de novo, vamos ver se eu consigo voltar no tempo, que vai ser parecido com isso aqui, ó. E acredito que eu tenho o primeiro ponto de inflexão aqui, ó. Primeiro ponto de inflexão em 125.600, 124.985. Tá? Ali está meu ponto de inflexão. Depois
117.280, 115.475. Então, se eu acertar, por exemplo, e realmente junho e julho performar mal, tá? A gente vai vir para um desses dois aqui, ou três pullbacks, e eu tenho um suporte e dois suportes. Nada mais. Tá? Tem um limbo aqui entre o 124 e o 117. Tá? E no momento atual, nas alturas, é muito difícil. Acho que a gente vai ter uma quedinha a passos lentos até os 124 mil. Tá? Seria 125, 124 mil ali, mínimo. Se eu estiver enganado, pessoal, a gente vai voar, tá certo? Para os 130.815. Lá é a grande resistência. Venceu, tá? Testar de cima para baixo será suporte. Acho difícil, pessoal, nesse primeiro semestre, tá? Não estou dizendo que não vai romper essa máxima aqui, mas rompe e volta. Tá? Não vejo ali uma expectativa muito grande, a não ser que a gente tenha aí um câmbio favorável, né? Algumas reformas sendo transmitidas, a vacinação surtindo efeito, coisas que a gente espera. Vacinação acho que é a mais certa, ainda bem, tá? Mas a parte de reformas eu acho bem complexa, tá? Então o mercado vai ficar nesses solavancos. Não vejo mais nenhum outro grande driver, tá? A eleição só vou pensar em maio do ano que vem, por mais que já tenha começado, né? Dólar, pessoal. O dólar, eu analiso da seguinte maneira. Acho que é venda, tá? Ainda, aqui nos 5,10, 5,11, né? Porém, eu tenho um ponto muito forte meu aqui, em 4,962,5, 4,962, tá? Então, o que eu considero que vai acontecer, dando uma de arquiteto aqui, ó. Venha nessa toada de um canalzinho, de uma cunha aqui, tá? E neste ponto de 4,962,5, 4,962, dificilmente 4,8, deixa eu traçar aqui, ó, esses dois pontos, tá? Dificilmente virar para 4,893,5, mas são os dois principais pontos de inversão de tendência, pessoal. Não é só de suporte, é de inversão de tendência. Tá? E dentro dessa inversão, eu vejo que o upside do dólar pode vir até 5,39. Tá? O que vai bater no dólar? Os aumentos graduais da taxa Selic, tá? Porque aí chama dólar para a renda fixa aqui, né? A entrada de dólares para a nossa economia, ainda mais, por mais que seja financeira, ainda é uma entrada de dólar, tá? Então aumenta a oferta, cai o preço, tá? Mas independente, pessoal, da Selic, eu ainda acho que o mercado vai testar a boa vontade do Banco Central. Tá? E essa boa vontade está aqui em um número específico, 5,339. Então, entre os 4,893,5 e 4,962,5, eu espero compras. Tá? Eu espero compras de inversão de tendência de baixa. Então, se a gente está em um movimento de queda nessa magnitude, tá? O último topo está aqui, eu espero sim o rompimento, tá? E até a utilização em um possível momento como suporte. E aí, aqui sim, 5,39, 5,33, tá? É onde eu vejo o equilíbrio para as condições atuais. O mercado é austero, o mercado é ultraliberal, como eu falo para vocês. Então a visão do mercado é o quê? Menos gasto público, com isso temos que aprovar reforma. Se aparecer uma aprovação de reforma legal, porque essa tributária, o mercado não está nem aí, porque não envolve ICMS, então não é a mais importante a ser feita. Se aparecer uma administrativa que pegue o alto escalão, se aparecer algo que realmente mostre, pessoal, ó, estamos aqui austeros e vamos para a eleição austeros. Eu acho que vamos esquecer esse 5,339 aqui, tá? E vamos direto para o 4,60. 4,61 que eu tenho aqui, ó, 4,61. Então, dentro da análise técnica do dólar, eu traço aqui também uns grudes, uns plugins aqui, como que pode acontecer fora dos gráficos, nas condições políticas, né, já que dólar envolve muito economia, muito política econômica, né? Então, é isso, pessoal. Fecho o nosso cafezão dessa maneira aqui, né? Eu vou me policiar aqui para trazer para vocês pelo menos uma vez por semana. Acho que o Boletim Fox vem de encontro, tá? E eu quero fazer live, né? Porque aí vou dar uma de vagal aqui, né, de migué, mas me dá menos trabalho. Eu acho que
Com participação de vocês, talvez seja mais legal fazer um café. Então deixem nos comentários. Quem tiver afim de carteira de dividendos, pessoal, eu estou formando uma carteira de valor / dividendos, pero não mútil, porque vai ter análise gráfica também. Tá? Com isso, corretagem zero está por vir. A Profit Chart está por vir também zero. Alguns benefícios para vocês aí. Para vocês e para mim, né? Estou lutando aí. Lutando não, né? Fechando parcerias, vendo se eu consigo ter esse poder de barganha. Certo? Então deixe nos comentários, mandem e-mail para mim no clube.dividendos@gmail com algum tipo de sugestão. Um grande abraço. Tchau, tchau.